Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a conhecer mais do Senhor, a conhecer dos seus planos, dos seus projetos e ver que o Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas em toda a terra. Bem, no nosso programa de hoje estaremos conversando sobre tentativas de impedir profecias cumpridas. Na história de Israel, na história do povo de Israel, quantas vezes o inimigo tentou impedir que a palavra de Deus se cumprisse. Vamos ver o que o Senhor quer falar ao nosso coração neste momento. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus é o único livro, a Bíblia Sagrada, é o único livro que tem a história do homem no seu passado, no seu presente e o seu futuro. Nós temos até mesmo a Palavra de Deus mostrando antes do homem existir, antes da criação do homem. A Palavra de Deus é infalível e maravilhosa. Mas o Senhor trouxe para nós revelações tão tremendas a respeito das coisas que haveriam de acontecer. E foi assim no começo da história de Israel. Deus falou para a primeira família, Deus falou para o primeiro que deu origem a todo o povo de Israel, que foi Abraão. Deus havia lhe dito que a sua descendência desceria ao Egito e que ali ficaria por um bom tempo antes de tomar posse daquela terra. E houve uma tentativa para destruir o povo de Deus. Eu quero que você assista comigo a um VT, uma reportagem sobre uma tentativa tão próxima nos nossos dias de destruir este povo, o povo de Israel. Uma reportagem sobre o Holocausto dos judeus. Assista comigo e veja como que diante dos nossos olhos ainda o inimigo continua tentando destruir esta nação. Vamos lá. Aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Este ato é conhecido como o Holocausto. O Holocausto é uma das maiores e piores atrocidades cometidas pelos seres humanos. Perseguições seguidas de muito sofrimento e muitas mortes. Os judeus eram retirados de seus lares, obrigados a abandonar toda a vida, a história e o seu passado. Trens de cargas vindos de toda a Europa levavam os judeus para currais humanos, onde eram fuzilados, obrigados a trabalhar até morrer ou serem asfixiados até a morte em câmaras de gás. Tinham seus cadáveres incinerados ou enterrados como indigentes. Adolf Hitler, líder absoluto da Alemanha, fez do Holocausto a guerra mais destruidora da história. Pregava que as raças mais evoluídas eram os arianos, alemães e outros povos nórdicos, destinados a destruir as raças inferiores, principalmente os judeus, aos quais Hitler atribuía a maioria dos males da humanidade. Muito bem, você pode ver como que milhares, milhões de judeus, crianças, adolescentes, jovens, famílias inteiras foram trucidadas, foram mortos de uma maneira tão terrível. Temos visto que não é apenas a nação de Israel que incomoda, não é apenas esse nome Israel ou judeus que incomoda,
mas é uma tentativa muito mais sutil de destruir este povo. Porque se Satanás conseguisse eliminar Israel do meio das nações, eliminar este povo, então ele poderia dizer: a Bíblia não é verdadeira. Ele poderia dizer: a Bíblia não nos diz a verdade. Vemos que na história de Israel, tanto nos tempos bíblicos quanto na história contemporânea, encontramos tramas para tentar destruir o povo judeu. Mas a palavra profética de Deus sempre se cumpre. Quando o Senhor diz alguma coisa, é claro que vai se cumprir. Porque a própria palavra nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pensa uma coisa e depois ele diz: ah, não é bem isso que eu queria. Ah, nós vamos mudar. Não, Deus não é homem. Deus é totalmente sábio. Deus é totalmente puro. Deus é totalmente santo. E os planos de Deus são planos infalíveis. E os planos de Deus, a sua palavra, as profecias do Senhor, elas se cumprem. Até hoje tem se cumprido literalmente. Ele disse que seu povo voltaria à terra depois que fosse disperso, e temos visto com os nossos olhos, de todas as nações, de todos os lugares do mundo, judeus retornando para Israel. Vamos ver então, nos tempos bíblicos, aqui no livro de Gênesis, como houve essa tentativa, e também no livro de Êxodo. O rei que não conhecera José e como ele salvara o Egito em tempos de fome, vendo o povo de Israel alojado nas terras férteis de Gósen, tentou impedir o seu crescimento numérico. Faraó estava percebendo que aquele povo era forte, percebendo que aquele povo tinha filhos, não como os egípcios, 1, 2, 3, mas um só tinha 10, 12 e mais filhos. E aquele povo se fortalecia. O povo de Israel crescia em número. E Faraó, olhando para isto, percebendo que poderia ser alguma coisa que traria insegurança para o seu povo, um perigo para o seu povo, então ele tenta impedir aquele crescimento. Em Êxodo 19, no versículo 10, aliás, Êxodo capítulo 1, verso 9 a 10, está escrito: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Exatamente isto. Quando o povo de Deus pode parecer tão pequeno, uma igreja pode parecer tão pequena, mas o poder de Deus sobre ela, o poder do Espírito Santo sobre ela, rompe os grilhões, quebra as cadeias, rompe com as limitações todas, e Deus traz a vida, e Deus traz a salvação, e Deus traz vitória sobre as trevas e sobre as forças do mal. Foi assim ali no Egito. Então, Faraó trouxe uma palavra para todos os seus ministros, todo o seu povo, dizendo: eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. A preocupação de Faraó não era apenas do povo se ligar ao inimigo que viesse, a um ataque de inimigo e lutar contra os exércitos de Faraó, os exércitos egípcios. Mas ele também tinha medo que o povo saísse da terra. Por que eles estavam gostando daquele povo ali na terra? Porque era importante para Faraó, porque era importante para os egípcios que o povo de Israel se mantivesse na terra de Gósen. É claro, eles tinham mão de obra barata, eles escravizaram aquele povo, eles exigiram um pagamento de Israel por estar em suas terras, por usar o pasto, por usar a água, por estarem ali crescendo e se multiplicando, um tributo. E o tributo a Faraó seria o trabalho escravo. Versículo 15 diz: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, dizendo: quando servirdes as parteiras, de parteiras às hebreias, examinai, se for filho,
matai-o. Mas se for filha, que viva. Ele estava querendo restringir o nascimento dos homens. Ele estava querendo restringir a formação de um grande exército. Faraó estava querendo impedir o crescimento do povo, impedir a bênção de Deus. E ele quis que os israelitas rejeitassem os seus próprios filhos. Ele quis diminuir esta multiplicação, ele quis diminuir o número do povo de Israel. Então, sua primeira tentativa foi matando as crianças, dizendo às parteiras, se vocês virem que é um menino, matem. Se for menina, podem deixar viver. E o texto nos diz que Moisés nasceu e foi escondido por sua mãe por 3 meses. Depois ela fez um cesto de vime, o betumou com piche, colocou o filho e pediu a sua filha Miriam para cuidar do irmãozinho. Esta foi a estratégia de Joquebede, a mãe de Moisés. Ela não deixaria que seu filho fosse morto. Ele já nasceu condenado, porque o rei queria que os pais enjeitassem seus filhos, se fossem meninos, que os jogassem no rio, que os matassem. Mas Joquebede não podia permitir isto. Aquela família não podia permitir a perda daquele bebê, já que também era uma criança tão linda. Em Êxodo 2:5 está escrito: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. A filha de Faraó toma o bebezinho, ela sabe que é um menino hebreu, ela vê as roupinhas que o envolvem, mas ela o toma como um presente do rio Nilo, um presente dos deuses para ela. Era o livramento do Senhor para usar Moisés como legislador, como guia para o povo de Israel no deserto nos 40 anos. Deus sempre intervém, coisas grandes feitas contra o seu povo, coisas pequenas como um pequeno bebê, vão ser usados pelo Senhor para a libertação. Bem, Deus quer usar você na sua obra, usar você para levar tantos outros à libertação. Portanto, eu quero que você ore comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe dizendo: Senhor, eis-me aqui nesta geração para te servir. Eis-me aqui para ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor, usa a minha vida para o teu serviço. Eu me entrego a ti, corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente. Seja usado por Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.